na beneficência que Deus e Jesus pode mandar para nós. Então, vamos assim dar início à nossa transmissão. Primeiro vem aquela pergunta tradicional que a gente faz: o que é paciência? O dicionário nos diz que é o estado de conscientização, de perseverança, de conformação e tranquilidade. Virtude que consiste em suportar os queixumes. Eu acrescentei, pois está no Evangelho, as aflições e os males sem blasfemar ou desesperar. Então é isso que nós temos que aprender a fazer, ter a nossa vida com tranquilidade, para podermos assim caminhar e ver o que temos que fazer para poder sentirmos bem, analisarmos as situações e sabermos, na realidade, como vencer as dificuldades. Mas Emmanuel nos dá uma outra definição, que é a questão 254 do O Consolador. Ele diz que há uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outros. Só com a iluminação espiritual é que se adquire esse valor sagrado de tolerância esclarecida. Essa fica mais fácil para nós entendermos que nós só vamos ter essa paciência que nós queremos ter se tivermos essa iluminação espiritual que ele comenta. E ela vai ser através do nosso estudo, vai ser do nosso aprendizado, da nossa caminhada. Então é isso que nós temos que pensar para poder saber, na realidade, como vencer as dificuldades. O Espiritismo nos ensina que as dores e as dificuldades da vida são uma bênção que Deus envia aos seus eleitos para o crescimento moral e espiritual. Então, nós temos que aprender a dar valor ao que nós sentimos. Muitas vezes somos criticados. Vocês espíritas preferem sentir dor. E não é bem assim, nós sabemos o motivo. E é tanto as dificuldades da vida, elas nos mostram que nós devemos saber sentir, que sabemos dever enfrentar as situações, mas nós pensamos que isso vai ser resolvido de um momento para o outro. E nós sabemos que o momento de Deus é um momento diferente totalmente do nosso. E nós fazemos uma prece pedindo ajuda. E já ficamos aguardando a resposta e que melhora. E isso não é assim que funciona. Porque o tempo de espera das curas ou das soluções das aflições, das atribulações que nós temos, elas só serão alcançadas no momento certo e de acordo com o merecimento de cada pessoa. Então, o desespero que muitos têm, a tristeza que muitos carregam, as blasfêmias que fazem contra Deus, não tem sentido. Porque nós temos que olhar para dentro de nós e saber como está a nossa situação. Se nós estamos tendo merecimento para receber aquela cura ou aquela ajuda. Então, só é isso que nós temos que aprender a saber. Daí a necessidade de termos paciência. Por esses motivos mesmo, que dessa pressa e de tudo que nós temos aí, é que pessoas que apresentam algum problema físico ou fisiológico, pode ser adquirido na caminhada terrena, como pode ser de nascença.
devemos considerá-los como pacientes. Paciente é aquele que aceita com paciência as situações. Eles podem ser pacientes, porquanto o tempo de cura, o tempo do acerto dos problemas, das vicissitudes, das soluções, o tempo é incerto. Podem ser de dias, podem ser de meses, ou até mesmo durante toda a encarnação. Por quê? Se nós não somos as pessoas que já têm adquirido esses merecimentos, nós ainda temos muita coisa para poder acertar. Então, nós temos que pensar direitinho. Então, esses que trazem já um problema de oriundo do pretérito, eles vão ter que esperar e aprontar. Pode ser que ele esteja vencendo aquela dificuldade que ele criou, como uma prova que ele pode ter. E muitas vezes essa prova não é só para ele, é também para aqueles que estão cuidando dele. Então, o tempo vai depender, nós merecemos. Aí vocês vão perguntar, então não tem jeito? Tem. Aquele que tem algum problema físico, se ele está aguentando aquele tempo que ele ficou, como ser humano, ele não tem ideia. Mas o seu espírito está sendo beneficiado. Porque quando nós temos esse tempo de cura incerto, é para o nosso espírito. Então, isso é que nós temos que saber enfrentar. Porque muitas vezes, esses que nos dão assistência, que dão assistência aos doentes, é que precisam aprender a ter paciência. Vamos examinar o caso dessas pessoas que necessitam de um coma induzido, ou então que sofreram algum trauma e estão desacordados também, durante meses, muitas vezes até anos, vão aguentando aquela situação. Daí é que entra o desespero, e uma decisão precipitada pode interromper aquele merecimento que esse ser está tendo. O seu espírito está tendo a conclusão final do merecimento que ele vai ter. Então, é isso que precisamos pensar. A eutanásia não é a solução. Pedir quicótico que acha que o espírito está sofrendo muito, ele provavelmente está tendo o reajuste que ele precisa ter, exatamente naquele momento. Mas nós não temos a paciência de aceitar que ele está vencendo uma crise. E nós, então, desesperamos. É para se pensar. É para imaginar exatamente o que acontece todos os dias. Quando estamos no hospital e vemos. Então, precisamos saber direitinho como seguir. Como enfrentar as situações que ocorrem diariamente conosco. Mais uma vez, Emmanuel, no seu livro Fonte Viva, ele cita na lição 103 a definição do espiritual do que é esperar. Então, ele diz o seguinte: contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar. Exprime triunfar definitivamente. Então, vamos começar a pensar. Para alcançar, nós vamos ter o triunfo final. Porque entre o objetivo e a meta
faz imperativo o esforço constante e inadiável da disciplina e da paciência. Então, vocês vejam que a espera que todos queremos e devemos fazer e que não temos paciência de esperar, ela tem um significado. Tem um significado muito grande perante Deus e perante sobre a espiritualidade maior. Então, se esse ser, como eu falei, está vencendo a crise, faleceu, se desligou do mundo terreno, chegou na espiritualidade, ele venceu a prova. Então, ele tem o triunfo que ele está procurando. Ele se encarnou novamente para poder exatamente vencer. E aquele que o acompanha, que esteja vigiando, que esteja favorecendo para que tudo transcorra com paz e harmonia, vai ter também a sua recompensa, por ter sabido enfrentar a situação e por ter sabido acreditar que tudo tem um fim benéfico do amor de Deus. Mas será que ela sozinha resolve a mesma coisa sempre, a paciência? Eu acredito que nós temos que ver no Evangelho que diz para nós que geralmente ela está associada a outras virtudes necessárias para a nossa caminhada, que são a aceitação, a resignação e a fé. Então, essa associação toda que é perfeita, é essa que traz o benefício. Porque, portanto, para ter a paciência, saber lidar com as causas e os motivos. Saber o porquê que eu estou com esse mal. Por que está acontecendo essa situação complicada para mim? Então, nós temos que saber pensar direitinho. Nós não temos que nos basear no efeito. O importante é saber como estamos agindo, como estamos vivendo. Se eu me aparece uma doença no decurso da minha caminhada, algum motivo tem, que nada acontece por acaso. Eu tenho que aprender a lidar com ela, com essa causa. Por que eu estou tendo? Como eu estou vivendo hoje? Como eu estou sentindo a minha relação com meus próximos, com meus familiares, com meus amigos? Então, se eu não souber e não aceitar que eu tenho aquele problema porque eu não estou sabendo me conduzir moralmente, então é saber, eu tenho que procurar me melhorar. E só assim é que eu vou entender cada vez mais o que eu preciso fazer. E eu sabendo daquilo que eu preciso, eu vou aceitar, automaticamente eu vou levar a minha vida com calma, porque eu estou resignado com o que eu estou passando. Eu aceitei essa situação. Então, eu sei que eu estou sofrendo aquilo por algum motivo que vai me levar à perfeição. E vai me dar o motivo de continuar tranquilo, de continuar sabendo o que tenho que fazer. Porque somente com serenidade é que nós temos que saber resolver. E muitas vezes nós vemos pessoas se desiludirem e entram numa crise, talvez de ansiedade, depressão. Por quê? Porque aceitaram aquele pensamento conformista de que Deus quis assim, então eu vou passar porque Deus quis assim. Não. Ele deu o que está acontecendo conosco, para nós tentarmos nos melhorar,
aceitar e procurarmos nos melhorar, enfrentando a situação. Então, esse fato de dizer Deus quis assim é dos fracos, que desistem da luta no meio do caminho. Precisa, então, na realidade, saber enfrentar. Porque cruzar os braços sem fazer nada não vai ajudar também a nada. Pensem bem, vamos sentir que nós estamos sempre ligados ao quê? Em saber aceitar, em saber ter paciência, em sermos resignados. E o mais importante dessa aí são as virtudes. Eu tenho que fazer isso com a fé em Deus. Se eu não tiver a fé em Deus, posso até aceitar, posso estar resignado, mas no primeiro tropeço que der, eu estou blasfemando contra Deus. Então, a fé é o fator mais importante para as outras 3 virtudes terem o seu valor. Mas aí vamos dizer assim, Zé Walter, como é que eu tenho que fazer para enfrentar? Vamos verificar uma coisa. Na nossa vida diária, corriqueiramente, nós estamos testando a nossa paciência. Vamos pensar nisso. Com os meus familiares, como acontece? Eu me dou bem com todos os meus familiares? Ou eu estou sempre reclamando, sempre exigindo, sempre pedindo alguma coisa, querendo dominar? Eu tenho que aprender a mudar e mudar. E muitas vezes eu sou egoísta e sou orgulhoso. E sou orgulhoso demais para aceitar a minha família do jeito que está. Sabemos que a nossa primeira prova, quando reencarnamos, é a família aonde nós nascemos. Então, vocês vão vendo que cada vez nós temos uma ligação com a outra. Nós temos, nesse momento, sempre olhando os benefícios que nós vamos trazer, não, os malefícios que estão sempre ocorrendo, porque uma hora são os filhos levados e desobedientes que nos levam a essa situação. Outra vez é a falta de colaboração entre esposo e esposa. Isso gera aquele ambiente ruim. Então, meu primeiro motivo que eu tenho que ver, testar a minha paciência, é exatamente. Tem um ditado antigo que diz o seguinte: quando um não quer, 2 não brigam. Os nossos vizinhos, como é que são? Nós temos paciência com eles? Aceitamos as festas que eles dão? Aceitamos o barulho que eles fazem? Nós não aceitamos. Os nossos amigos, como tratamos os nossos amigos? Vocês vejam que diariamente nós vamos tratando. E no pior que tem ainda, são aqueles amigos ou aqueles parentes ou aquelas pessoas que cruzam conosco que têm sempre o pessimismo presente. Isso é uma tristeza, mas nós temos que saber lidar com essa pessoa. Pensar que ela é um pobre coitado que não tem valor, não se dá valor, e nada para ele vai ser bom. No trânsito e outros problemas que vão acontecendo, no trânsito, nas políticas que a gente ouve, nas decisões dos governos, nós vamos vendo como são as coisas que passam no nosso dia a dia, para poder, então, saber conviver, para saber ser conformado. Porque, senão, eu vou chegar num ponto tal de estresse que passo a ter crises histéricas.
brigo com toda hora com todo mundo. Eu perco a minha tranquilidade. E minha vida passa a ser um tumulto muito grande. Então, essa é uma coisa que nós temos que aprender. E mais uma mensagem de Emmanuel, naquela mesma lição 103. Ele diz para nós assim: há sofrimento em seus sonhos, em seus desejos? Há incompreensão de muitos ao seu derredor? A dor e a ingratidão te visitam, o espírito? Então, vocês vejam, são coisas que acontecem, que eu acabei de falar acima. Não chores, perdendo os minutos que podes crescer. Nem maldiga as dificuldades, simplesmente, mas aguarde a surpresa do tempo, agindo sem precipitação, porquanto cada noite é uma nova sombra e cada dia uma nova luz. Então, isso é muito importante que Emmanuel passa para nós. Muitas vezes queixamos dos parentes, queixamos das pessoas que deviam nos dar assistência, mas esquecemos que eles têm os compromissos deles. E eu, como sou egoísta, eu quero a atenção deles para comigo. Então, o que acontece? Eles se afastam. E eles vão se afastando. E eu vou ficando sozinho. Isso é coisa que nós temos que enfrentar. Esses fatos são, na realidade, o teste para a nossa paciência. Para sabermos como sempre vamos agir e como chegar ao destino final, como já foi dito lá em cima. Alcançar a meta e o objetivo. Tá? É importante cada indivíduo aprenda a conviver com paciência com aqueles que os ferem, que os prejudicam. Porque muitas vezes aquelas pessoas fazem isso no sentido, muitas vezes, de achar que você é que não é bom, mas eles é que não são bons. Então, se você consegue se conformar com a agressão deles, isso torna para você uma forma de caridade. E o seu perdão vai ser muito melhor para você. Esqueça as mágoas, esqueça as ofensas. É difícil? É muito difícil. Mas aí no texto mesmo do Evangelho, se vocês estão com o Evangelho, no capítulo 9, no item 7, que é dedicado à paciência, vocês vão ver que um espírito amigo dá um conselho para nós. Ele diz o seguinte: devemos perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência, para vermos como vamos agir e como vamos reagir. Então, isso é uma prova que nós temos que passar. E esses avisos que nós temos estão lá no Evangelho, estão nas literaturas espíritas, elas estão sempre conosco, trazendo para nós momentos de pensamento, momentos de alegria, mas traz também algumas dores. Então, nós temos que saber diferenciar as coisas para sabermos como agir e não nos deixarmos nos envolver em situações complicadas, porque não estamos tendo a paciência de chegar e examinar a situação, mas já tomamos a decisão
já julgamos, já condenamos, já nos magoamos, e é isso que temos que pensar. Vamos agindo cada vez com calma para poder vencer. Por quê? Tem que ser assim. Porque a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, mostra que o que aqui se passa faz parte da reencarnação. Pois só assim nós teremos condições de aprender, com aceitação pacífica e com a lei do amor, que é possível viver no mundo terreno, no mundo de paz, amor, no mundo direcionado ao trabalho no bem, pelo bem e para o bem. Se eu sou espírita, como eu estou agindo? Eu só sei reclamar? Só sei ficar olhando o outro fazendo? Se estou fazendo um estudo, me afasto. Por quê? Hoje eu estou com dor de cabeça. Está chovendo. Hoje é muito longe. Então eu tenho desculpa para não participar. Então não é assim que nós vamos atender, nós vamos aprender. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E se não aproveitarmos nessa época, nessa ocasião, nesta encarnação, nós vamos ter que voltar tantas vezes quantas forem necessárias até aprendermos. Até aprendermos. É por isso que temos que pensar sempre que nós estamos a caminho do mundo de regeneração. Porque lá vai ser bom. Mas muitas pessoas acham que quando chegar na ocasião vai se falar assim, opa, agora é o mundo de regeneração que eu estou vivendo. Que beleza. Cuidado, que não vai ser bem assim, não. Nós vamos voltar tantas vezes para continuar eliminando as arestas que não estamos sabendo podá-las nessa ocasião. Então vai começar tudo outra vez. Vai. Até chegar num ponto, como muitos desses espíritos que nós sabemos que estão por aí, que persistem no mal, que vai chegar no momento de ver aqueles que tentaram melhorar seguirem o rumo da regeneração. E eles vão seguir outro caminho para outro mundo, para começar da estaca zero. Como nós também começamos quando viemos de Capela. Então, isso é que é importante a gente saber. E essas dificuldades que nós vamos vendo, isso tudo que eu estou falando aqui, acontece no dia a dia. E muitos têm dificuldade de convívio. Por quê? Por que que existe hoje em dia esse afastamento das pessoas? Sexo deslavado. Olhar o próximo, se é de cor, se é de outra raça, de outra etnia, são motivos, muitas vezes, para que eu me isole, para que eu fique longe, porque eu sou orgulhoso. Eu acho que eu sou o melhor. Eu acho que em algum momento eu não aprendi ainda a viver em família, em viver em harmonia. Então, preciso me melhorar. Porque se eu tenho orgulho, tenho egoísmo, tenho vaidade, eu estou sujeito a sofrer muito. Porque tudo isso que eu trago, que eu estou aprendendo e quero fazer dessa vida, associado ao que eu já trouxe da vida pregressa, a minha vida vai ser sempre um tumulto mesmo. Saber conviver pacificamente
com todos esses problemas, é o caminho do alívio. Caso contrário, outras pessoas da sua lide particular vão se afastar, vão te abandonar. E você vai viver o isolamento provocado pelas suas atitudes. Então, veja, gente, saber viver pacificamente em todas as situações não quer dizer que nós tenhamos que ser, como dizia antigamente, quando se tinha um presépio, concordar com tudo, vaquinha de presépio. E a vaquinha era um bibelô, a cabeça era solta e ficava assim, você batia nela, a cabeça ficava assim, concordando. Então, nós não temos que ser assim, nós temos que ser justos. Por isso que nós temos que ser pacientes para poder julgar as situações, para poder não julgar as pessoas, mas julgar as situações, para saber como enfrentá-las, para não perdermos nosso círculo de amizade, para não perdermos o nosso convívio com outras pessoas. Dentro do próprio centro, muitas vezes nós vemos aquele colega nosso que se julga melhor do que o outro. Ele quer ser o tal. Tudo aquilo que você dá a sugestão, a dele tem que prevalecer. E se não aceitam a ideia dele, ele se melindra. Se melindra e afasta de todo mundo. Não cumpre mais as suas derivações. Então, eu preciso saber lidar, preciso ter a paciência de avaliar o que o outro está falando para poder vencer. Então, essa é a dificuldade de convívio com as pessoas. Muitas vezes nós temos. A paciência é, por conseguinte, uma conquista individual. Não é uma conquista coletiva. É uma justiça individual. Através do esforço pelo autoconhecimento, o exame da sua consciência, como está a minha consciência? Eu uso o critério de Santo Agostinho de noite? O que eu fiz durante o dia que possa ter prejudicado o meu irmão? Então, isso é que nós temos que pensar direitinho. Tá? É uma necessidade que eu tenho de ter a paciência para me julgar, em vez de julgar o outro. É um esforço, autoconhecimento, que se transformará em caridade essencial, para que você comece a se julgar e saber o que você precisa e o que você pode dar. Você precisa aprender a saber estender a mão, ter a paciência e a palavra de conforto para aqueles que procuram, muitas vezes em vida particular, outras vezes dentro do próprio centro. Então, nós temos que saber avaliar a situação. Eu não posso porque eu tenho pressa. Então, esquece, não vá, não atenda. Porque muitas vezes as pessoas chegam totalmente isoladas pedindo ajuda. E se vocês têm a paciência de ouvi-las algumas vezes, você pode evitar uma pessoa suicidar. É a caridade pessoal. E a caridade não é só esmola. Caridade normal se fazer. Porque tem um detalhe. Se eu me interesso pelas pessoas, se eu interesso por aqueles que comigo convivem, eu vou descobrir que existem em outras pessoas sofrimentos ocultos e pouco percebidos. Por quê? Porque muitas pessoas são tímidas. Elas não sabem comunicar o que estão querendo.
Então, preferem ficar no seu sofrimento. E nos procuram muitas vezes. E nós não temos a paciência de ceder o nosso ouvido para ouvir o que ela tem que falar. E esses auxílios morais e conforto espiritual, muitas vezes, são sofrimentos ocultos de pessoas do nosso próprio relacionamento têm. E nós não ouvimos e não percebemos. Se é uma pessoa que está passando por uma crise do meu convívio, eu vou fazer o quê? Quando lá vem ele está chato, não sabe mais conversar, só sabe reclamar. Procura saber por quê. Tenha paciência com ele. Esse é o único termo que o Espiritismo traz para nós, que é a paciência, que é ceder, né? Ajudar, saber fazer a caridade, mas a caridade da forma como ela tem que ser feita. Não dar esmola na rua, mas ouvir. Caridade moral é muito mais difícil que a caridade material. Então, vejam, vamos vivendo para poder entender melhor. Porque muitas vezes há casos em que algumas dessas pessoas se encontram tão moral e espiritualmente doentes e descrentes que se tornam agressivos, difíceis de ser ajudados. Essa é a que precisamos pensar. Exigindo uma paciência perseverante e uma mansidão desinteressada para poder conquistar corações endurecidos pela irritabilidade, pela raiva, pela violência, pela desesperança, e muitas vezes alguns querendo dar fim à própria vida. Exemplo disso aqui, eu vou ler uma história que foi passada pelo espírito Hilário Silva, nesse livro A Vida Escreve. Esse livro foi feito em duas etapas. Uma etapa pelo Valdo Vieira e outra pelo Franciscano Xavier. E essa história está na segunda parte, que é a parte que o nosso querido Chico fez. E ele se chama, esse item, é o primeiro que fala, para mostrar o que é uma paciência e uma mansidão que precisa ter, chama-se Página de Anália. Começa assim. A doente que se queixava em desespero perguntou à senhora que lhe velava o leito: permite que eu leia para o seu reconforto algum trecho do Evangelho de Allan Kardec? E a senhora que estava doente: Deus me livre! Gritou a enferma, cuspindo-lhe nos pés. Ainda assim, as mãos abnegadas da companheira continuaram ajeitando-lhe os lençóis. E a doente exigiu: quero água. A amiga trouxe água pura e fresca. De copo às mãos, a enferma, no ímpeto, atirou-lhe todo o líquido à face, vociferando: água imunda. Como se atreve a tanto? Quero outro. Paciente e humilde, a senhora enxugou o rosto molhado e em seguida trouxe mais água. Mal acabou de tomar a água, quero chá. E o chá surgiu logo. Chá mal feito, chá frio,
conteúdo da taça foi projetado ao peito da outra, ensopando-lhe a blusa. Traga chá quente. A ordem foi obedecida. E a assistente perguntou: você aceita agora os remédios? Que venha e depressa. Ao tomar, contudo, a poção, a dama inconformada agarra a colher e vibra um golpe no braço da amiga. Surge pequeno ferimento, mostrando sangue. E aí a enferma cai em crise de lágrimas. Chora, chora, chora e depois diz: Anália, se a religião espírita que você abraçou é o que lhe ensina a me suportar com tanta calma, leia o que quiser. A interpelada sentou-se, tomou o Evangelho segundo o Espiritismo e leu a formosa página intitulada A Paciência, que está no capítulo 9, que começa afirmando: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Acalmou-se a doente, que acabou aceitando o socorro do passe e o benefício da água fluida. Conversaram ambas. A enferma, agora asserenada, ouviu da companheira os planos que arquitetava para o futuro, em benefício dos meninos abandonados à rua. E no dia seguinte, ao despedir-se, a obsidiada, em reequilíbrio, beijava-lhe as mãos e dava-lhe os primeiros 2 contos de réis para começar a grande obra. Essa enfermeira admirável de carinho e devotamento era Anália Franco, a heroína da seara espírita paulista, que se fez sublime benfeitora das criancinhas desamparadas. Isso aconteceu no início do século passado. Então, será que nós teríamos essa paciência? Será que nós aturaríamos isso? Essa é a pergunta que eu faço. Há casos em que se encontram moral e espiritualmente doentes e descrentes, se tornam difíceis, são agressivos. Então, é um grande exemplo para nós pensarmos, para nós sentirmos na realidade como devemos proceder, para então agradecer, sabendo agradecer. Porque é muito perigoso o que acontece, inclusive, talvez, até com as atendentes. E nas leituras que eu estava fazendo para preparar o estudo, Chico Xavier contém um texto onde Chico Xavier comenta que as neuroses de pacientes e de atendentes, em geral, têm origem na impaciência e na ansiedade, o que lhes causam traumas emocionais, que são a origem de 60% a 80% dessas doenças adquiridas através de choques emocionais de intolerância, de ofensa e da falta de fé. Então, é uma coisa que nós precisamos também aprender. Coitados, pobres coitados, nessa época que nós estamos passando por essa pandemia, tem esse pessoal que trabalha na saúde, está tendo uma atuação que devemos saber respeitar. Os prazos, os tempos que elas estão passando
estão enfrentando todas as pessoas, desde o mais simples faxineiro de um hospital até o médico, porque todos estão envolvidos. Então, é muito certo nós sabemos agradecer e ajudar. E eu achei interessante uma observação, um estudo que eu vi, através no centro, uma revista chamada Correio Espírita. Foi publicada chamada Monteiro. O título, você sabe o que é a paciência? E ele tece um comentário bastante interessante que a gente precisa pensar direitinho sobre a paciência. Ele diz o seguinte: se encarada em caráter mundial, ela poderia ser considerada a ciência da paz, por ser a exteriorização afetiva não violenta que utiliza o bem para alcançar os objetivos a que se propõe, tornando-se, portanto, principal ingrediente na solução de qualquer problema. Então, é uma frase assim que eu achei muito interessante. Na situação do mundo que nós passamos hoje, todos os países se preparando para guerras, para a violência, esquecendo do amor. Passa na África, por exemplo, os países ricos preocupados em construir foguetes, armas bélicas, para poder se defender ou agredir. Então, eu achei muito interessante. Pode ser uma utopia, não é essa a dúvida, mas seria interessantíssimo. E ele termina com o seguinte: tudo isso atenderia à mensagem de Jesus quando diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos. Achei muito interessante essa colocação. Resumindo tudo que eu falei, tudo que eu tentei passar, é uma forma como eu encaro a paciência, eu vejo pelos livros, pela literatura. Resumindo, paciência é saber entender e aceitar o ciclo da vida, onde tudo tem seu tempo. Tempo para plantar, para brotar, para crescer, florescer e colher. Enfim, é saber que há o tempo certo de aprender, agir e seguir em frente. Ser paciente não é sorrir para as maldades humanas e nem participar de atividades indignas sobre a face da terra, mas é saber resistir aos impulsos inferiores que cercam a estrada evolutiva. Porque paciência não é indolência mental ou do corpo, é saúde, paz e alegria do espírito. Vamos assim, meus irmãos, pensar um pouco, tentar mudar nossas atividades, nossas agressividades. Vamos fazer a nossa parte. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falar: eu não faço isso porque o outro faz. Faça a sua parte. Como a história do incêndio na mata. Todos fugindo, correndo, e o beija-flor indo lá com a sua gotinha de água, tentando apagar o incêndio. O elefante pergunta-lhe:
vamos embora, não vês que não vai ter? Ele falou, não, eu estou fazendo a minha parte. Se todos seguissem esse lema, estou fazendo a minha parte, provavelmente essa pandemia já estaria muito mais sob controle. Porque muitos, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, acham que usar uma máscara é simplesmente ridículo e não seguem as orientações que as autoridades pedem, que os médicos pedem, para tentar conseguir. E assim, meus irmãos, agradeço o seu ouvido, agradeço a sua boa vontade, que tenham uma boa semana e que Deus, Jesus e a espiritualidade maior estejam consigo, para sempre, assim como para todos os seus familiares. Que assim seja.